Pessoal, boa noite. Eu, eu tô gravando essa aula agora, né? Você deve estar estranhando. Então, eu gravei ela 3 antes da aula um, né? Mas essa aula ela já foi ministrada há algumas semanas e eu tô começando a gravar as aulas do curso agora. Eu terminei o meu curso de bacharelado em psicologia, então eu tô aí com um pouco mais de tempo. Eu tava sem tempo totalmente, porque as atividades do trabalho lá na UFOPA estavam muito pesadas. Então, vamos lá. A gente vai abordar um pouco da história, da primeira parte da história da mecânica, que na verdade como é que eu posso dizer, ela depende, ou de certa maneira se articula com a história da astronomia, certo? Então, a astronomia, ela não é uma coisa de hoje, tá bom, gente? A astronomia, o desenvolvimento dela remonta a milhares de anos, tá certo? E vários povos já chegaram a formular as suas ideias acerca de como o universo foi constituído, de como é que ele evoluiu até nós chegarmos ao ponto em que estamos, né? No caso, eles um pouquinho antes do que nós estamos, tá bom? Então, os hebreus, por exemplo, foram um desses povos. Para eles, o universo teve início, foi criado por Javé, que é o nome do Deus do Antigo Testamento, tá? Uma crença monoteísta. E o Javé era um Deus que criava e dava nome às coisas, como você pode ver lá no Gênesis, primeiro livro de Moisés, está descrito isso lá, né? Criou a água, achou legal e tchau, vou dar esse nome. Tá? Qual o período histórico em que isso foi formulado? Tá bom, gente? 2000 antes da Era Comum, a mais ou menos 500, século V antes da Era Comum. Povos que eram contemporâneos aos hebreus envolviam os sumérios, os acádios, os caldeus, assírios, babilônios, hebreus e persas. Tá? O que se conta nas escrituras é que Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus diretamente das suas mãos no Monte Sinai. Possível realidade é que esse documento tem a escrita marcada do século V ao século II antes da Era Comum e que aparentemente vários autores escreveram o documento, embora ele guarde uma unidade estilística, ou seja, parece ser o mesmo estilo de documento, como se ele tivesse sido escrito por uma pessoa, mas na verdade, no final das contas, foi escrito por vários que mantiveram esse estilo estilístico, tá? Estilo estilístico, não, assim, essa unidade estilística, tá? Os babilônios acreditavam que o universo teve início, teve criadores, né? Agora a criação para os babilônios é politeísta. Apsu seria o oceano primordial e Tiamat seria a água doce, além de outros desses, é claro, mas esses que vão organizar o processo criativo inicial. E o processo de criação se constitui em criar e organizar as coisas. Período histórico ali por volta de 2000 antes da Era Comum, no local Babilônia, na Mesopotâmia. Tá? Hoje, atualmente, é o Iraque. Algumas curiosidades sobre esses povos é que a Babilônia já era um grande centro comercial. Os babilônios já conheciam uma ferramenta que era semelhante às funções exponenciais e já usavam um sistema sexagesimal, sabe, de contagem de hora, né? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Eles conheciam o número π, as equações de primeiro e segundo graus, bem como o teorema de Pitágoras. O que era interessante é que o calendário deles era relativamente bem preciso, né? Porque já tinha 354 dias, e o calendário deles tinha de 12 meses, 29 a 30 dias e um 13º intercalado. Tá? Os egípcios, não há uma informação muito clara sobre se houve o início do universo para eles, ou se o universo foi sempre assim. Não informa se houve um criador, mas a sua religião é politeísta. E não se informa também como foi o processo de criação. O período histórico aí da existência é de 3000 antes da Era Comum
a mais ou menos 1000 antes da Era Comum. Os chineses, tá, acreditavam que o universo sim tinha um criador, mas tinha uma concepção ontológica relativamente e epistemológica diferente desses outros povos, porque acreditam que homem, natureza e Deus são um vasto organismo e a religião ela é teísta e não se informa também como foi o processo de criação. O contexto é o século VI antes da Era Comum. Lao Tse, que foi o criador do taoísmo, Tao significa ordem natural, se baseia na ideia de dualidade, de contrários e duais, yin e yang, na ideia de complementaridade. A forma de pensamento chinês era associativo e eles conviviam bem com a ideia de vácuo, porque eles eram holistas, tá certo, gente? No campo da astronomia, os chineses já conheciam cometas, supernovas e manchas solares. No que tange à matemática, conheciam o que hoje a gente chama de triângulo de Pascal, o binômio de Newton, a regra de 3, o número zero, potências de base 10, números irracionais e ondas, no que concerne à física. Eles tinham um modelo cosmológico que concebia um universo infinito, vazio, corpos celestes se moviam sob a ação de ventos, é isso que movia o universo, tá certo? E aí nós chegamos nos gregos, né, depois dessa breve introdução. Bom, então tá. No que tange aos gregos, tá, a localização histórica deles, tá, vai ali mais ou menos do século VI, antes da Era Comum, até o início da Era Cristã, certo? A cultura grega ela se estende de mais ou menos onde hoje é a Itália até o Oriente Médio. Um personagem central nesse processo foi o Alexandre, o Grande, que foi discípulo de Aristóteles, que permitiu a expansão dessa cultura helênica, e a Grécia, na época, era o centro do mundo, né? Pelo menos é o que eles contam. O contexto histórico em que eles se localizam, né, os filósofos pré-socráticos, é no século VI, antes da Era Comum. Eles vêm antes de Sócrates, por isso que nós os chamamos de pré-socráticos. Sócrates teve uma importância muito grande aí na filosofia. E um desses pré-socráticos era Pitágoras. Mas, na verdade, Pitágoras, ao que parece, era uma instituição. A comunidade pitagórica era uma instituição, tá? E não uma pessoa, porque os dados históricos indicam e pesquisadores hipotetizam, né, com um certo grau de segurança, de que, pelo volume de produção, isso seria impossível ter produzido só por uma pessoa. Então, os pitagóricos, nós vamos falar assim, eles traziam uma noção de vida que envolvia o preso ou o gosto pelo saber, por uma vida ascética e sem prazeres materiais. Eles viajavam ao Egito e à Babilônia e são atribuídas a eles, tá, gente, o estudo da geometria e da aritmética, bem como o princípio da vibração dos corpos. Os pitagóricos também fizeram estudos relativos à música, tá bom? Então, as notas musicais eles descobriram que elas eram proporcionais aos comprimentos de cordas vibrantes, e eles faziam uma relação de razões de números inteiros. Eles tinham uma lei que era a lei dos números pequenos, certo? A perfeição se afasta do caos, que é, né, o caso do trítono, que é o intervalo aí com maior razão, né? Então ele forma um som, vamos dizer assim, diabólico. Não que isso fosse relevante para os gregos, tá? Mas na Idade Média, basicamente era essa a concepção em outros povos acerca do trítono, que era o dito intervalo do diabo. E todas as coisas do universo eram números inteiros. Eles não admitiam os números irracionais, tá certo? Então, no campo da geometria, eles perceberam que a corda, por exemplo, tinha 12 unidades e uma progressão harmônica, o cubo tinha 12 arestas, 8 vértices, 6 faces, era uma figura harmônica,
tá certo? E perceberam também, descobriram, entre aspas, os números racionais, mas não acreditavam neles. Outros pré-socráticos envolvem, né, outros filósofos, né, como, por exemplo, Parmênides de Eleia, que viveu entre mais ou menos aí, entre 530 antes da Era Comum até 460 antes da Era Comum. Ele acredita que o ser preenche todo o espaço, que o universo é limitado, eterno e imóvel. Acredita ainda que o que é perfeito não muda e que só muda o que não é, tá certo? Então, ser é ser constante, ser é ser imutável, o que concebe Parmênides de Eleia. Outro, né, que é relevante nessa discussão é o Zenão de Eleia, tá? Que vive entre 490 antes da Era Comum até 430 antes da Era Comum, foi um discípulo de Parmênides, acreditava no paradoxo da imutabilidade e no paradoxo de Aquiles, tá? Que é importante a posição inicial e não o movimento subsequente. O que ele não sabia é que o problema de Aquiles e a tartaruga, né, qual seja, Aquiles e a tartaruga vão disputar uma corrida. Aquiles é muito mais rápido que a tartaruga. Se Aquiles dorme e a tartaruga vai começar na frente a corrida porque ele dormiu, quando ele acordar, tecnicamente, olhando com o raciocínio de Zenão, Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga porque ela sempre vai estar a um passo à frente dele, certo? Então ele teria que fazer infinitos movimentos para chegar até ela e ele conclui que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. O que ele não sabe é que esses infinitos movimentos levam a uma série convergente e, portanto, na verdade, é possível essa ultrapassagem. Mas aí ele teria que ter elaborado o conceito de limite, que vai ser formulado mais ou menos uns 2.000 anos depois disso. Tá certo? Heráclito de Éfeso, tá? O Heráclito é conhecido por uma frase muito interessante dele, de que um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio está em movimento, e portanto, o que é está em constante e eterno movimento. Então, enquanto Parmênides acreditava que o que é permanece fixo e o que não é muda, o Heráclito acreditava no contrário, tá bem? Então, ele acreditava que o que é está constantemente em movimento. Então, o ser está constantemente em movimento. Ah, essas ideias elas são importantes, gente, porque elas vão influenciar aí no fazer científico, elas vão considerar o que é importante a gente olhar, se é um movimento, se é a mudança ou se são as coisas invariantes. A gente vai chegar na conclusão de que as duas coisas são importantes, tá certo, gente? Então, essas discussões, por mais que elas parecem muito filosóficas, mas a física é muito filosófica. Ela é muito filosófica porque ela depende de uma epistemologia, ela depende de uma maneira de construir o conhecimento. A gente precisa desvelar essas formas de construir conhecimento para que a gente compreenda melhor qual é o fruto desse conhecimento, tá bom? Tales, Anaximandro e Anaxímenes e Empédocles são outros pré-socráticos, tá? Que estão ali na cidade de Mileto, no século VI antes da Era Comum. Esses quatro, eles vão falar de uma coisa que é muito relevante para nós na física, que é sobre a ideia de conservação, tá? Eles vinculavam o nome grego arquê, tá? A essa figura de conservação que eles acreditavam. Então, por exemplo, para o Tales, a arquê, que era a substância conservada, era a água, porque ela representaria a vida. Tá? Já para o Anaxímenes, a arquê era o ar, pois tudo é vida e tudo se compõe a partir da vida, tudo é ar. Então, por exemplo, o fogo pode ser resumido a um ar rarefeito, a nuvem e a água são um ar adensado, os deuses são o de ar, e a terra é um disco que flutua no ar. Então, aqui nós já vemos que o Anaxímenes era um terraplanista, né? Bom, se você é terraplanista, você está perdendo aqui para esse cara, né? Porque depois de tanto tempo de descoberta, você ainda acredita na mesma coisa que ele, sinto muito te informar, né, que você está aí um pouco atrasado. Século VI, antes da Era Comum. Anaximandro. Pro Anaximandro, ele era talvez o mais abstrato desses quatro, porque ele afirmava que arquê era um elemento chamado aperum. Era uma coisa indefinida. Em grego isso significa indefinido.
Mas é tão abstrato que ele vai falar uma coisa muito interessante sobre isso. O Aperon, ele é constante no universo, ou seja, ele se conserva. Ele só vai mudando de forma. E a origem do universo se dá porque um Aperon quente e um frio se desprenderam, aí o quente formou o fogo, o sol e as estrelas, o frio formou a água e a terra. Então, aí ele indica que o calor do sol secaria a terra e os vapores moveriam os astros. E aí tem uma coisa assim que não é tão interessante sobre ele, que é até um cilindro. E o diâmetro era de 3 vezes a altura. Então, ele era um cilindro cuja base, né, cuja o diâmetro é mais largo do que a altura, é um cilindro mais achatado, tá? Ou seja, um disco. O Empédocles, tá, de Agrigento, ele traz essa ideia dele aí por volta do século V, antes da Era Comum. Né? Ele é um dos que começa a trazer, a formular a ideia dos quatro elementos. Ele adapta a noção de Parmênides, né? De que o que é aquilo que permanece. Então, ele começa a tentar explicar como as coisas mudam em termos de coisas que são imutáveis. Olha como é legal isso. A gente vai terminar na física, hoje no século XXI, falando de como a estrutura básica é a mesma e essas coisas vão construindo outras que vão, né, mudando ao longo do tempo, como, por exemplo, os átomos, tá bom? E, claro, os átomos têm partículas menores que são, podem ser divididas em leptons e quarks, tá bom? Então, esses caras já estavam estudando os building blocks da natureza, os blocos de construção, tá certo? Então, eram quatro imutáveis que se associavam por meio de duas forças básicas, que eram o amor e o ódio, ou seja, atração e repulsão. Uma outra coisa interessante que o Empédocles traz, e muito avançada na minha forma de ver, é que ele vai afirmar que a luz demora um tempo para se propagar. Tá? O próprio Descartes já tinha falado que a velocidade dela era infinita. Então, a ideia, né, de blocos de construção já começa no século V, mais ou menos, antes da Era Comum. Uma outra escola que tem uma influência muito grande, mas muito tempo depois, né, com a sua forma de pensar, são os atomistas, que são representados aí por Leucipo e Demócrito. A região em que eles viviam era Abdera, tá? E eles acreditavam que existiam duas coisas, átomos e vazio, que é a realidade dinâmica é composta de pequenas partes imutáveis e indivisíveis. Veja, gente, isso aqui é muito parecido com o que a gente concebe hoje, mas com a ideia de que os átomos são sim divisíveis. Então, Leucipo e Demócrito afirmam que os átomos se movem e se combinam no vácuo, tá? Eles não tinham problema com a ideia de vácuo, esses aqui em particular. Que as substâncias de átomos diferentes são diferentes e que os átomos são eternos. É algo muito parecido com o que a gente pensa hoje, claro, guardadas as devidas proporções. Acreditavam que o universo era infinito, que deuses são desnecessários, tá? E que todos os processos ocorrem de forma natural, portanto. Socráticos agora, né? Ou seja, quem vem depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Platão foi o filósofo que traz o mundo das ideias. Muitos matemáticos hoje ainda concebem uma visão racionalista do mundo, tal qual Platão nos brindou com sua obra. Então, entre 427 a 347 antes da Era Comum, em Atenas, viveu Platão, que acreditou e nos ensinou que, pelo menos do seu ponto de vista, a verdadeira realidade é uma ideia, uma forma essencial, permanente e imutável. Ou seja, o que é real está no mundo das ideias. Um triângulo real, um círculo real só existe no mundo das ideias. Porque o mundo, ele é só uma projeção inadequada da ideia. Então, todas as coisas que existem no mundo não são tão verdadeiras como o que está lá no mundo das ideias. Tá? Então, tem uma visão polêmica, né, dele, que uma possível influência disso é a falta de uso da experimentação. O pensamento marxista coaduna com isso, e muitos teóricos vão afirmar que o pensamento escravagista da época
valorizava o pensar sobre o fazer e, portanto, fez com que Platão concebesse que o mundo das ideias fosse mais importante do que o mundo real. Portanto, ele atribuía a verdade somente ao mundo das ideias. Tá? Então, Platão, eu vou até buscar essa figura aqui para vocês, eu vou colocar logo após desse slide aqui. Então, ó, a ideia do Platão, tá, era unir o quadrado de um lado A um de um lado B, e isso resultaria num retângulo A mais A e B, né? Então, aí ele unia também dois cubos de arestas A e B, que resultavam em duas peças, um paralelepípedo de comprimento e largura B e altura A, um paralelepípedo de largura B, um comprimento A menos B e altura A mais B. Isso seriam quatro peças e, portanto, quatro elementos que construiriam tudo. Se há cinco planetas e cinco sólidos regulares, então deve ter cinco elementos. Aí olha aí a ideia do cara, né, bicho? Ó, pega um retângulo de lado A, desculpa, um quadrado de lado A, um de lado B, junta e forma aqui um de lado A e altura B. Altura A e lado B, né? A mesma coisa ele faria aqui, ó, com os cubos, né? Então, um cubo de lado A, um de lado B, ele faria a mesma coisa aqui, e aí ia ficar aqui um de lado A, B menos A, né? Quer dizer, esse aqui, um de A mais B e o outro B menos A, né? Comprimento A menos B e altura A mais B. Então, esse aqui teria a altura A mais B. E esse aqui, cadê? E o outro, e aqui, ó, o comprimento A menos B. Tá bom? Então, com isso, ele formaria quatro elementos e o quinto seria o éter. Tá bom? O éter está relacionado a uma figura particular. Então, Aristóteles, em 384 antes da Era Comum, nasce na Macedônia, tá? A Academia de Platão é onde ele estuda, tá? Você foi aluno do Platão, de certa maneira. Ele foi tutor do Alexandre o Grande, construiu o Liceu de Atenas em 335 antes da Era Comum e tem sua obra desconhecida por 15 séculos. Então é um mito de que o Aristóteles fez muito sucesso. Quem foi responsável por resgatar as suas obras, né, por assim dizer, foram os escolásticos da Idade Média, tá bom? Sobretudo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, refutações de Aristóteles só vão acontecer no século XVII pela mecânica newtoniana, no século XVIII pela química de Lavoisier e no século XIX pela biologia de Pasteur. Tá? A mecânica aristotélica ela se baseia na ideia de movimento em dois tipos. Então, é um movimento natural, pode ser radial, ascendente ou descendente, da queda dos corpos, ou um movimento circular, que é um movimento ocasionado aí em geral, né, pelo éter. Ou violento, que existe enquanto houver fonte. A mecânica aristotélica se baseava numa ideia de lugar natural, ou seja, que os elementos se deslocam nos seus lugares naturais. E haviam quatro básicos: água, terra, ar e fogo. Tá? A quinta essência, que seria o éter, era imutável e perfeita e não existia na Terra. A filosofia dele era uma filosofia que se baseava na ideia de causa teleológica, de que as coisas existem para alguma finalidade, ok? Então, por exemplo, o movimento ele existe para levar os corpos aos seus lugares naturais. Ou, né, o mar-mareia, o sapo-sapeia, e você nasceu para ser outra coisa, né, da sua vida. Tá? E muitas pessoas ainda sustentam essa ideia de que eu nasci para isso. Infelizmente, não é verdade. A mecânica aristotélica, tá? Ela tem como ideia de repouso, tá? Que o repouso acontece num lugar natural e é o estado de todos os corpos terrestres. Por quê? Porque ela não se vincula à ideia de inércia e que o corpo, né, só pode ter um movimento de cada vez. Isso, né, foi objeto de polêmica no século XV, porque um cientista natural italiano chamado Tartaglia, em 1551, encontra evidências de que no lançamento oblíquo o movimento não seria triangular, tal como previsto na mecânica aristotélica. Que é triangular? Vamos lá, deixa eu dar um tempo aqui para eu
fazer aqui um desenho. Pronto, ó. O movimento seria violento, porque você lançaria a bola de canhão nessa direção, e quando ele cessasse o seu ímpeto, né, o Aristóteles não falava em ímpeto, mas quando cessasse a força, né, esse corpo cairia com o movimento natural em relação ao seu lugar natural, que seria assim. Em contraposição, as trajetórias parabólicas, que são previstas hoje, sem resistência do ar, para o movimento de projéteis. Tá certo? Aí, questionado pela Inquisição, ele se limitou a dizer que aquilo eram questões técnicas, tá? Justamente por ter sido acusado de heresia. Ele falou assim, não, não é bem assim, são questões técnicas, são questões que não tem nada a ver, a realidade funciona diferente, eu não estou certo e tchau. Né? Então ele foi liberado pela Inquisição porque, né, ele afirmou uma coisa que era nitidamente não aristotélica. Aristóteles também formulou uma teoria dos corpos graves. Se a gente fala que hoje a teoria dos corpos massivos é a teoria da gravidade, por conta disso. Tá? Corpos graves são corpos pesados. E os corpos pesados caem mais rapidamente. Como qualquer estudante hoje da educação básica vai te falar, se você perguntar para ele, se eu botar uma bola de boliche e uma pena, os dois lado a lado para cair, quem é que vai cair primeiro? Claro que vai dizer que é a bola de boliche. Isso hoje a gente sabe lá da física 1 que é por conta do efeito da resistência do ar, prioritariamente, e outros efeitos também associados, mas prioritariamente o efeito da resistência do ar. Então, o Aristóteles já trazia isso para a gente. O Aristóteles ainda, né, trazia um modelo geocêntrico e geostático, tá? Geocêntrico porque a Terra estava no centro, e geostático porque ela estava parada. Então a Terra está em seu lugar natural, seria o centro do universo. Era um argumento excelente para isso, tá bom? Então, os outros planetas eram compostos de materiais das divindades, o éter e a quintessência. Somente a Terra era composta desses quatro elementos e neles habitava todo tipo de vício e de corrupção, diferentemente dos outros objetos celestes. Claro, a Terra estática era justificada pelo argumento da torre. Qual é o argumento da torre? Os aristotélicos afirmavam que se você tem uma pedra na sua mão e você abandona ela do topo de uma torre, ela não vai cair no pé da torre, ela cairia para trás. Como você faz, se ela estivesse em movimento, é óbvio, né? Mas como a Terra não está em movimento para os aristotélicos, se você larga a pedra do topo da torre, ela cai no pé da torre, como acontece de fato, né? Mas óbvio, a explicação deles está errada, porque eles não concebem a ideia de inércia, de que daquele objeto já tem uma determinada quantidade de movimento e permanecerá com ela, tá? Sobretudo na componente X do movimento. Tá? No componente Y, ela aumenta por conta da interação com a força gravitacional. Mas analisando a componente X do movimento, não há forças ao longo dessa direção, portanto, não tem variação da quantidade de movimento. E é por isso que o objeto ele cai no pé da, da torre. Então, ele tem uma componente X de velocidade que permanece a mesma e, portanto, é como se, à medida que ela vai caindo, né, se você estivesse vendo um observador fora da Terra, ele ia ver a trajetória da pedra sendo parabólica e acompanhando a torre até cair no seu pé em um outro ponto. Então, essa é a principal causa pela qual demorou tanto para acontecer a chamada Revolução Copernicana, tá? Para Lakatos, a revolução copernicana vai acontecer porque o programa heliocêntrico progride enquanto o geocêntrico degenera. Enquanto para Kuhn, que é uma outra percepção de mundo, a revolução copernicana foi uma revolução e os adeptos do geocentrismo simplesmente morreram, tá? E os outros, né, cientistas começaram a ser formados nessa formação mais copernicana. Um parêntese aqui, gente, lá no século III, tá? Entre o século III e o século II, antes da Era Comum, um filósofo natural chamado Eratóstenes, de Siracusa, manda um Bematistes, que era uma pessoa treinada em medição de longas distâncias, de Alexandria até Assuã no solstício de verão. Tá certo? Deixa eu pegar aqui, né? Eu não vou colocar aqui, eu vou puxar aqui no Google para você ver.
Olha o que acontece aqui. Olha aqui. Então, ó, se você está em dois pontos diferentes da Terra, olha essa posição dos caras, velho. Os raios solares vão incidir de maneira reta. E quando houver o solstício de verão, o Sol ele vai incidir diretamente sobre uma estaca colocada no chão e ele não vai fazer sombra. Se você anda uma distância S até um outro ponto e você enfia essa mesma estaca aqui em prumo, você vai ver que você forma uma sombra. Com essa sombra, você tem o tamanho da estaca, você tem aqui o a projeção da sombra, você consegue calcular aqui, sei lá, o seno do ângulo formado entre a vertical, tá? Desculpa, o cosseno desse ângulo aqui, né? Entre a vertical oh meu Deus, e a estaca, tá? Aí você consegue também determinar aqui, ó, por conta de uma relação direta entre o arco de circunferência e o ângulo, né? Θ vezes R, você consegue calcular qual é o raio da Terra por uma semelhança de triângulos aqui. Veja, isso foi feito entre o século II e o século III, antes da Era Comum, que foi o período em que o Eratosthenes viveu. Então, novamente, se você está perdendo para um grego, tá? Os caras tiraram isso aí do zero. Só um minutinho que eu estou procurando aqui a minha fonte. Carregar o computador. Então, nesse sentido, os raios solares incidiam paralelamente ao raio da Terra, então o Sol iluminava um poço sem deixar sombras. Aí, medindo o comprimento da sombra deixada por uma estaca de comprimento conhecido, era possível determinar o ângulo formado entre os raios solares e o comprimento da estaca. Esse ângulo era o mesmo formado entre Alexandria e Assuã, e conhecendo a distância entre Alexandria e Assuã, ele poderia determinar o raio da Terra, e o obteve com uma precisão muito boa. Um outro grego importante foi o Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, tá? Que viveu entre 110 e 170 após a Era Comum, e sua obra principal é o Almagesto, que é a base da astronomia matemática. Consistia numa descrição matemática detalhada dos movimentos do Sol e da Lua, previu eclipses solares e lunares com muito boa precisão. Ele utilizava alguns recursos que eram os epiciclos, os excêntricos, os deferentes e equantes em sua descrição. Ele tinha uma coerência com a mecânica aristotélica e por isso demorou tanto tempo para a formulação da Revolução Copernicana. E tem uma curiosidade, a ideia dos epiciclos ela é coerente com a ideia do teorema da superposição de Fourier, tá certo? Copérnico, ele vai aparecer muito tempo depois. Eu coloquei logo um depois do outro, só para você ver aqui, ó, que são aí vários séculos, mais de 12 séculos, entre um e o outro, tá? Bom, aí nós voltamos para Ptolomeu para explicar como é que ele acreditava que o movimento acontecia. Primeiro que a Terra estava no centro, parada, tá? Assim, para facilitar a vida dele, ele deslocou a Terra do centro aí do deferente para um ponto, né, abaixo, que era o excêntrico. Ah, excêntrico porque ele é fora do centro. Então, os planetas e a Lua moviam-se em torno do epiciclo. O epiciclo ele tinha um centro que se movia uniformemente ao longo do deferente, tá? Sendo esse deferente esse círculo bem aqui, tá? O centro do deferente era um ponto simétrico entre a Terra e o equante, tá? Esse aqui é o centro do deferente. E o equante era um ponto em torno do qual o movimento do epiciclo era uniforme. Então, ao redor desse ponto, o movimento do epiciclo era uniforme, tá? Para ele, né, o sistema ptolomaico era formado por orbes e preenchido com éter, e o universo se estendia da Terra até as estrelas.
E aí, como é que os planetas se moviam? Os planetas não se moviam em trajetórias simples. Se você para ver da Terra, esses movimentos são super complexos. Aí ele traz os epiciclos, tá certo? O epiciclo ele tinha um círculo que se movia uniformemente ao longo do deferente, e o centro do deferente era um ponto simétrico entre a Terra e o equante, de maneira que os epiciclos ocorriam em torno do deferente, tá? E você poderia ter vários epiciclos para explicar um determinado movimento. Já o Copérnico, ele acreditava que os movimentos deveriam ser uniformes. Ele pensou também que os planetas giravam uniformemente ao redor do Sol. Então aqui já temos o modelo do Copérnico. Olha, então o Sol, Mercúrio gira em 80 dias, Vênus gira em 9 meses, Terra gira em 1 ano, Marte em 2 anos, Júpiter em até 12 anos e Saturno em 30 anos, e aqui a esfera imóvel das estrelas fixas. Os dois acreditavam que o universo era finito. O Copérnico usou menos ciclos que o Ptolomeu, mas mesmo assim ainda usou bastante, né? Usava 7 círculos, 5 círculos, 3 círculos, 4 círculos para, respectivamente, Mercúrio, Vênus, Terra e Lua, e 5 círculos para Marte, Júpiter e Saturno. Por quê, gente? Porque se você acredita que as órbitas são, como é que eu posso dizer, circulares, você tem que ainda adaptar epiciclos, mesmo que você olhe do ponto de vista do Sol como fixo no centro, tá? A posição para o Sol, ela provém não de um argumento científico, mas do argumento filosófico religioso. Ele estava imóvel, no entanto, no meio de tudo, o Sol, pois nesse mais lindo templo, quem poderia este candeeiro em outro ou melhor lugar do que este, do qual ele poderia iluminar tudo ao mesmo tempo? Então, veja, né? Argumentos religiosos já nos ajudaram bastante aí ao longo da ciência, mesmo eu sendo ateu, né? Não dá para você não admitir isso. Nesse caso, a astronomia copernicana ela era fortemente dependível de uma mecânica diferente que pudesse explicar esses fenômenos, tá? Os astrônomos até respeitavam o Copérnico, mas consideraram esse modelo altamente irreal e apenas um artefato matemático. Por quê? Porque Copérnico não resolvia quatro problemas centrais. Por que os corpos caem para o centro da Terra e não para o Sol que está para o centro? Problema de astronomia aristotélica. Por que não somos atraídos para fora da Terra como acontece em um grande carrossel, já que ela estaria girando, né? Problema de mecânica aristotélica, falta do conceito de inércia, falta de uma teoria de gravitação. Porque uma pedra atirada para cima volta às nossas mãos não fica abandonada, já que a Terra se move. Argumento da torre. Outro problema com o conceito de inércia, mecânica aristotélica. E porque as estrelas parecem não se mover, era necessário admitir um universo maior do que existia. Então, ele precisava de uma teoria de gravitação para substituir a teoria do movimento natural, ele precisava da lei da inércia para substituir a lei do ímpeto e a aceitação de um universo maior do que o admitido para conceber o último problema. Por último, nós vamos começando aqui entrando no Kepler, né? Lá ele, né? Implicações do heliocentrismo. Houve uma revolução na astronomia e uma revolução filosófica do conceito que introduz o conceito de antropocentrismo, é o homem no centro do universo. Kepler, ele está ali por volta do século XVI, após a Era Comum. Ele vive na Floresta Negra, na Alemanha, tá? Ou que hoje é considerado Alemanha, porque o que a gente considera Alemanha, na verdade, só vem acontecer no século XX com a unificação das Alemanhas, né? Então, ali era uma outra região, né, cujo nome eu não saberia precisar para vocês, mas eu acredito que seria a Saxônia ainda, tá? Essa região onde ele estava. Então, era a transição entre a Idade Média e Renascimento, então ele tinha concepções dos dois campos aí, ele formava um ecletismo muito particular. Ele foi astrólogo, ele considerava que os astros determinavam a vida das pessoas. A propósito, né, no modelo aristotélico, os deuses estavam nos planetas, por isso que eles têm os mesmos nomes de deuses gregos, tá certo? E ah, eles influenciavam nas nossas vidas conforme o nosso lugar de nascimento. Eles determinavam o que acontecia. Quem é responsável pelo rompimento com essa ideia é a mecânica newtoniana, como nós vamos ver na próxima aula. Tá? Ele tinha uma atitude ambígua que justapunha superstição e realidade, e ele gostava de harmonia musical. Ele conseguia relacionar sólidos regulares e números inteiros. Ele foi professor em Graz, na Áustria, tá? Em 1594. Ele, durante uma ideia, ele teve
a ideia, durante uma aula, desculpa, ele teve a ideia da relação entre os cinco sólidos regulares da época e os planetas. Então, ele pegou o tetraedro, que tinha quatro faces, o cubo, seis faces, o octaedro, oito faces, o dodecaedro, 12 faces, o icossaedro, 20 faces, e ele, né, vai relacionar com os seis planetas da época que estariam ligados a essas figuras interpostas por esferas. Então, tá aqui, ó, começava o quadrado, eles cresciam em nível de complexidade da mesma maneira que os planetas, tá? E aí entre eles tinham esferas que seriam as órbitas. Interessante, né? Isso. Então, ocorria uma intercalação das esferas e das figuras geométricas. Então, o raio da esfera era o raio das órbitas, a precisão obtida por ele era de 95%, o que, para um modelo dessa altamente coincidente, é uma precisão absurda. O contexto de mudança metodológica em que ele estava necessitava de suporte empírico, certamente, tá? E ele se situa aí nessa transição entre ciência antiga e ciência moderna. Por que eu falei essa penúltima frase aí? Justamente porque, né, você precisava fazer essas mensurações e você precisava também uma articulação teórica experimental melhor e artificial que fosse, tá bom? Outras suposições. Ele acreditava que o Sol era o pai, que a órbita das estrelas fixas era o filho, que o poder do Sol era o Espírito Santo. Mais uma, altamente coincidente, o raciocínio religioso. Portanto, né, o tipo de dependência tinha que ser inverso da distância. Quanto mais longe, menor a influência. As leis de Kepler entram num contexto histórico de contra-reforma, tá? De repressão e intolerância religiosa, o que motiva a expulsão de Kepler de Graz pela Igreja em 1598, e ele é mandado para trabalhar no castelo de Benatek, próximo a Praga, com Tycho Brahe, um astrônomo norueguês. O Brahe manda Kepler analisar a trajetória de Marte, que era mais complexa do sistema solar, pela sua alta excentricidade. O Kepler acreditou que levaria 8 dias para resolvê-la, mas demorou 8 anos para conseguir resolver esse problema. E aí, nesse meio tempo, ele até ressuscita a teoria ptolomaica, mas em algum momento chegou à conclusão de que poderia considerar a trajetória uma elipse, tá, gente? Então, a primeira lei é uma implicação disso. E a implicação dessa implicação é a desconsideração do círculo como figura sacralizada, ou seja, do círculo como uma figura sagrada. Porque agora é possível haver órbitas elípticas. Então, esses planetas que estavam aí na suposição de uma mecânica aristotélica, em que os círculos seriam figuras perfeitas e os movimentos seriam todos circulares no éter, já é desfeita. A segunda lei, a lei das áreas. Então, olha que legal, cara. A base lógica disso é que o poder do Espírito Santo deveria se esvair com o aumento da distância. Então, quanto maior a velocidade, quanto menor o raio. Isso vai desaguar na ideia da conservação do momento angular muito tempo depois, né? Mas como é que o cara consegue ter um raciocínio desse sem base nenhuma, né? E consegue chegar numa coisa altamente complexa de que o raio vetor, tá? Que liga um planeta ao Sol, ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Isso é uma conclusão altamente abstrata que muitas pessoas não conseguem sequer entender. Elas acham que vai ter a mesma velocidade. Não necessariamente. Tá? Ele vai varrer a mesma área no mesmo tempo. Então, essa área varrida aqui, tá? Ela naturalmente vai depender do ângulo, vai depender da distância também. Então, essas coisas não são simplesmente. A forma mais simples de ver isso é olhando a área varrida e o mesmo intervalo de tempo. Tá? E a terceira lei é a lei dos períodos, também que permitia relacionar o período e o raio do planeta. Então, o Sol estava no centro do universo para o Kepler, tá? Portanto, a relação entre raios e períodos médios deveria seguir uma razão. Kepler também traz avanços na sua teoria na obra Harmonia Mundi, em que ele vai escrever sobre a nova música das esferas. Então ele leva a sério aquela teoria dos sólidos regulares e harmonia musical e elabora uma teoria universal em que ele compara as excentricidades com intervalos nas escalas. E aí o que, que acontece? Marte cairia numa quinta, Júpiter numa terça maior e Saturno numa terça menor, o que lhe permitiria construir uma sinfonia aí para o universo em termos musicais de fato. Então, as leis matemáticas ajudaram o Kepler a enxergar dados observacionais, porém, ele elaborou algumas teorias demasiado ousadas como a harmonia do universo. Tá certo? Então, o Kepler, ele articula o mundo das ideias e dos sentidos, utilizando muita teoria, embora muitas dessas teorias tenham sido abandonadas por conta da sua demasiada ousadia.
A divisão feita aqui, que continua com a mecânica, é meramente artificial. A história da mecânica, da matemática e da astronomia, elas vão se interligando de maneira natural, justamente porque essas áreas elas já começam interligadas e a organização sistemática delas vai facilitando em que a gente comece a construir demarcações entre esses terrenos, mas ela é puramente artificial. Então a gente vai começar na próxima aula com a mecânica de Galileu, porque ele pode ser considerado o pai da mecânica moderna. Porém, como se pode ver, a história da astronomia, da mecânica e da geometria estão plenamente interligados. Agradeço a atenção de vocês e um forte abraço.